É a verdade trazida de forma dura, que eu sei que a Brado faz isso, ela traz informações duras e que às vezes impactam as pessoas. E outra coisa é o que nós estamos vivendo e com as pessoas que não compreendem, elas não compreendem esse bastidor, elas não entendem as entranhas. O SUS hoje, que eu posso falar com bastante propriedade, ele já está falido. Nós já estamos vivendo hospitais, inclusive na Bahia, em que você não tem repasse para médico, você falta insumos, você tem tratamentos interrompidos, você tem pacientes que estão em fila aguardando medicações de alto custo e não conseguem, você tem um número infindável de demandas que são comprometedoras da vida. E quando a gente olha uma matéria dessa, ou quem não acompanha a economia, sempre olha, não, eles já falavam que o Brasil ia quebrar há décadas e o Brasil não quebra porque o Brasil é uma potência, o Brasil é uma potência. E ninguém nunca pensa nessa fala de que vai quebrar, vai colapsar, vai se tornar uma Venezuela, como algo real. É como se isso fosse acontecer com o vizinho, não com o próprio país. E o que nós precisamos entender é que quando essas matérias saem, elas podem até ser, Vanessa, Timóteo e Pablo, elas podem ser o óbvio para quem está discutindo. Pode ser o óbvio para quem está lidando, entendendo e conseguindo enxergar o cenário político por dentro, nas entranhas. Mas para quem está externo a essa bolha de conhecimento ou de busca da verdade política e econômica, essas pessoas veem uma matéria dessa, elas se assustam, elas se angustiam. Eu estou dizendo isso porque eu estou vendo pacientes me falarem por telemedicina, dizendo, doutora, eu estou ficando deprimida porque o Brasil vai quebrar. Eu escutei isso essa semana, porque essa matéria já saiu há alguns dias, e eu escutei isso de um paciente simples, no interior da Bahia, que fez uma consulta em teleatendimento, e ele me dizendo que se eu podia dar a ele um remédio, porque ele estava ficando angustiado de acompanhar as notícias de o Brasil vai quebrar e como que seriam os filhos e os netos. Então, é algo que é o que se tem de fato, é o que é a verdade trazida de forma dura, que eu sei que a Brado faz isso, ela traz informações duras e que às vezes impactam as pessoas. E outra coisa é o que nós estamos vivendo e com as pessoas que não compreendem, elas não compreendem esse bastidor, elas não entendem as entranhas. E elas olham com o ar assustado. E esse tipo de matéria, ele deixa a população mais vulnerável, mais insegura. E realmente é um jogo de narrativas que faz as pessoas ficarem totalmente sem chão. E uma coisa que acho que é importante é que você que já acordou e já entendeu o que está acontecendo, de uma forma educada, de uma forma sábia, peça sabedoria a Deus e vai fazendo as pessoas no seu entorno entender o que está acontecendo, porque vamos pensar aqui comigo, se esse governo, a versão 3 de Lula, é um governo que muitos confiaram, porque pensavam no Lula versão 1. Eu vi isso na Bahia na campanha de 22. As pessoas chegavam para mim dizendo que elas votariam em mim. Tive pessoas simples, mas que votariam em Lula. E eu perguntava a elas, mas por que você vai votar em Lula? Porque o meu neto é enfermeiro hoje por conta do Lula. Isso ninguém me tira. Então, esse imaginário das pessoas era o Lula versão 1, que colocou políticas públicas, que fez a inclusão. Esquece qual foi a qualidade, esquece isso. Mas para aquele simples, lá da ponta do interior da Bahia, o que importa é que o neto se tornou enfermeiro. E nós não estamos falando, inclusive, da qualidade se ele está recebendo um salário digno, ou um salário mínimo assim, na classe como um profissional, mas ele é intitulado. Isso foi tão bem construído na cabeça das pessoas e que elas têm uma gratidão e que elas desconhecem as entranhas de o que está acontecendo. Então, nós vivemos hoje um momento em que a questão mais difícil que todos no nosso entorno têm é aonde eu consigo confiar na informação. A informação que está sendo passada, ela é confiável. Então, por isso que eu falo, Timóteo e Vanessa, quando às vezes tem verdades que a gente precisa dizer para as pessoas e que elas precisam ser ditas de forma sábia, porque quando eu chego derramando um caldeirão de feijoada na cabeça das pessoas, elas se assustam e elas não absorvem. Então, acho que cabe a todos nós fazer as pessoas entenderem, entenderem um cenário histórico. A história sempre reconstrói. Então, peraí, vamos entender aqui, olha, vamos lá entendendo. E esse cenário de colapsar, eu penso,
funcionário público. Minas Gerais quebrou. O estado de Minas Gerais estava quebrado e funcionando. Quando o Zema chegou, os funcionários públicos da educação, porque a minha sogra mora em Almenara, e ela, na época ela estava morando em Almenara, e ela tinha o salário dela parcelado de 3 vezes. Uma aposentada da educação recebia do estado de Minas Gerais a sua aposentadoria parcelada, porque o estado estava quebrado. O PT estava na gestão, quebrou o estado, e aí entrou alguém, o próprio Zema, inclusive, fez um pronunciamento recente dizendo: a esquerda quebra, a direita conserta. Ele fez uma fala rápida, assim, como se fosse um story, mas é a forma de pensar. A ideia é a forma que eles têm para ganhar o poder e ganhar esse projeto de poder. Eles imputam à população preços caros. Isso vai acontecendo como natural de um processo. E aí o pensamento e o foco de quem quer construir, edificar, fazer a região desenvolver, fazer a região crescer, fazer a economia rodar, que é um investimento, aí, redução de tributos, é uma outra lógica, é completamente extrema. Então, para quem defende a esquerda hoje como um projeto que deve manter no poder, sempre pense que, nesse momento, o que eles estão envolvidos é com ideologia, eles não estão envolvidos com o povo. Então, se a gente for pensar em política pública, e para que serve política pública? O público deve ser para aquelas pessoas que não conseguem fazer o seu serviço privado, a saúde privada, a educação privada, a segurança que não depende, dificilmente você vai ter um serviço de segurança que vai ser privado, a não ser individual para aqueles núcleos familiares. Então, tem que pensar no povo, com um olhar para o povo. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.